Olá, no Justiça para Todos de hoje vamos entrevistar o juiz federal Antônio César Bochenek, ex-presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil. Em 2016, o magistrado criou o Prêmio AJUF Boas Práticas de Gestão. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora. O Justiça para Todos já está no ar. Doutor Antônio César Bochenek, seja bem-vindo ao programa Justiça para Todos. Obrigado pelo convite e hoje uma data especial para podermos falar um pouquinho mais do Prêmio AJUF Boas Práticas. Então, como é que surgiu a ideia dessa premiação? Enquanto estávamos na diretoria da AJUF, presidindo a associação, nós percorremos diversas cidades do país e verificamos que há excelentes atividades, projetos, ações desenvolvidos por juízes e servidores da Justiça Federal. E em conversa com membros da diretoria, decidimos então que seria importante nós reunirmos essas ideias de forma que nós pudéssemos levá-las também a outras pessoas. Então a ideia primeira seria catalogar, relacionar essas boas práticas e num segundo momento poder deixar isso disponível para que pudesse ser empregado e utilizado por outros juízes, por outros servidores da Justiça Federal, como o Brasil todo. A Justiça Federal é dividida em 5 regiões, são 5 tribunais, cada tribunal tem sua autonomia, tem o Conselho da Justiça Federal que congrega, mais na parte administrativa. Mas estes projetos, essas iniciativas de sucesso, estas questões que demonstram a eficiência da Justiça Federal, acabam sendo pouco desperdiçadas e não sendo reunidas, então, conforme a nossa ideia inicial. Com base nisso, reunimos alguns colegas juízes federais interessados no tema e elaboramos um edital e elaboramos o Prêmio AJUF de Boas Práticas, que consiste, no primeiro momento, em oportunizar aquelas projetos, ações que estão sendo desenvolvidas na Justiça Federal no Brasil todo, possam ser conhecidas e reconhecidas por todo o sistema de justiça brasileiro. E, no segundo momento, nós pudéssemos reconhecer as melhores destas práticas com uma premiação e, num terceiro momento, portanto, que nós pudéssemos, então, divulgar, propagar, difundir, fazer com que essas práticas sejam levadas a conhecimento de todos os operadores da Justiça Federal e que possam ser utilizadas para que nós tenhamos melhores resultados, uma prestação judicial mais eficiente e um melhor emprego dos nossos serviços públicos que nós oferecemos à população. Então, de base, com base em todo este projeto, foi desenvolvido o Prêmio AJUF Boas Práticas. E quem pode participar, doutor Bochenek? Quem pode se inscrever? Esta foi realmente uma questão que nós pensamos muito na elaboração do prêmio. Como vai ser? Todos juntos, uma categoria, 2 categorias? Então, nós deliberamos que seria interessante dividir em 4 categorias. 3 categorias que premiassem as atividades, os projetos já em andamento, divididas por juízes, juízes, desembargadores ou ministros, numa categoria, então, relacionada ao magistrado. Uma segunda categoria relacionada aos servidores da Justiça Federal. Então, hoje nós temos um número elevado de servidores e eles desenvolvem atividades relevantes e projetos relevantes. E uma terceira categoria que congregasse todos os demais operadores da Justiça Federal, como os advogados, advogados públicos, membros do Ministério Público, delegados da Polícia Federal, os auxiliares da Justiça, como peritos, assistentes técnicos e também todos os operadores do sistema de justiça. Então, seriam essas 3 categorias de projetos já desenvolvidos. E também nós entendemos que seria importante abrir um espaço para os estudantes do curso de Direito. Porque os estudantes do curso de Direito, muitos deles fazem estágios nas unidades da Justiça Federal ou estudam sobre a Justiça Federal, então estão ali naquele momento de efervescência da teoria e relacionado com a prática. E nessa categoria, então, de estudantes, é importante que os estudantes possam apresentar sugestões de ideias, projetos que possam, sobretudo, melhorar a Justiça Federal. Então, nós teríamos aí uma união entre a prática e a teoria, de modo que nós pudéssemos ter ideias inovadoras que pudessem ser implementadas.
Então essa seria a quarta categoria, né? Então, categoria juízes, categoria servidores, categorias demais operadores do sistema de justiça e categorias estudantes de direito, né? São as 4 categorias do Prêmio AJUF Boas Práticas. Se viu a importância de abrir o leque mesmo, não ser só para o magistrado ou só para o advogado, enfim, né? Ter o estudante, ter o servidor participando ali também. Sobretudo o objetivo do prêmio é entender que a Justiça Federal não é composta apenas de juízes ou de partes, mas é composto de uma cadeia, né, de operadores do sistema de justiça que atuam, né, dentro do Judiciário Federal. E os estudantes também, né, trazer essa visão então da academia, dos estudantes para o prêmio. E tudo isso relacionado a visões interdisciplinares, né, ou seja, quando nós temos projetos de excelência, nós temos projetos que desempenham ou que demonstram outras áreas de conhecimento, como da administração, da contabilidade, da sociologia, ou seja, também a interdisciplinaridade é um dos critérios norteadores do Prêmio AJUF Boas Práticas. Doutor, então esse momento da inscrição é muito importante para a pessoa detalhar ali o trabalho, né, que vai ser desenvolvido ou já está em desenvolvimento, porque tem esses critérios para serem analisados pela comissão, né, julgadora. Perfeito. Existe uma comissão julgadora que vai realmente atuar de acordo com esses critérios que estão no edital. O edital na íntegra pode ser consultado no site da AJUF, ajuf.org.br. E lá vão ter todos os detalhamentos, né, como os critérios que a comissão organizadora vai utilizar para reconhecer a melhor prática, né, criatividade, inovação, interdisciplinaridade, que nós já detalhamos aqui. E também, né, lá vão ter o formato, né, o tamanho, de que forma deve ser escrita, o número de informações que devem conter para a inscrição. Então o edital ele é muito importante para que nós possamos, né, sobretudo, encaminhar essas práticas. O Prêmio AJUF é feito sempre no primeiro semestre de cada ano e as inscrições vão até o dia 5 de maio. Então nós estamos num período, né, de reta final da inscrição dos prêmios e a divulgação dos vencedores será no final de maio, com a premiação no Fórum Nacional de Administração e Gestão Judiciária, que é um fórum desenvolvido pela AJUF, que esse ano será em São Paulo, na segunda quinzena do mês de junho, na qual os vencedores lá receberão então os prêmios, né, das práticas que serão reconhecidas como as melhores que foram apresentadas na edição deste ano do Prêmio AJUF Boas Práticas. Doutor Bochenek, já a gente volta a falar do Prêmio AJUF Boas Práticas. O Justiça para Todos vai para um breve intervalo, não saia daí. O programa Justiça para Todos volta agora com a entrevista com o ex-presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Antônio César Bochenek, e criador do Prêmio AJUF Boas Práticas de Gestão. Doutor, como é que é a relação do Fórum do FONAGE, que é um fórum de administração, estratégia da Justiça Federal, com a premiação? Por que no mesmo local? Por que essa premiação lá? O Fórum Nacional de Administração e Gestão Estratégica foi um fórum também desenvolvido a partir da necessidade dos juízes federais gerirem as suas unidades, gerirem o orçamento, gerirem a Justiça Federal. Essa é uma atribuição para além do serviço de julgar e bem decidir os processos. E nós temos observado dentro da sociedade que os órgãos que têm uma melhor gestão têm melhores resultados. Então a Justiça Federal sempre, nos últimos 20 anos, primou por isto e a AJUF também entende que é um momento adequado de nós termos gestão, administração, estratégia para gerir bem o volume de processo que é muito alto no Brasil. Então esse fórum, né, visa sobretudo trazer ao conhecimento dos juízes e da sociedade como um todo, e em especial do sistema judiciário, técnicas, né, da própria administração privada, técnicas da administração pública, inovações a respeito do termo de gestão e colocar num debate para que desse debate saiam orientações, recomendações
redações, enfim, né, saiam estratégias para o futuro da boa administração da justiça. E, portanto, desenvolvido isso mais num plano de teoria, né, o Prêmio AJUF Boas Práticas, com a premiação no evento, no Fórum Nacional de Administração e Gestão Estratégica, tem um caráter especial, porque é a prática, né, é o exemplo de sucesso, é o reconhecimento de uma atividade que está sendo desenvolvida, que pode ser trazida e será trazida para o Fórum, será divulgada, será estudada e que ali é um canal maior de dar uma visibilidade para que essa prática possa ser desenvolvida em outros locais, tendo em vista que as estruturas judiciárias elas são semelhantes no Brasil todo, então os problemas também são semelhantes e com uma prática de sucesso já desenvolvida, ela pode, né, sobremaneira e sobretudo, ser desenvolvida e dar mais eficiência ao trabalho da Justiça Federal. Então a conjugação, a união destes dois projetos, o Fórum Nacional de Administração e Gestão Estratégica com o Prêmio AJUF Boas Práticas, é um prato cheio para que nós possamos estudar tanto de forma teórica quanto de forma prática experiências que deram certo, que não deram certo e que, portanto, podem ser um catalisador de boas ações para o futuro da Justiça Federal brasileira em termos de gestão e estratégia. Agora vamos falar um pouquinho da primeira edição do Prêmio AJUF, né, Boas Práticas. Quais foram os vencedores, né? E como esses projetos já estão sendo colocados em prática na Justiça Federal ou podem ser colocados em prática? O primeiro prêmio foi um sucesso. Nós tivemos inscritos em todas as categorias, inscrições do Brasil todo e podemos dizer que realmente foi um sucesso e motiva, né? E motivou a criação do segundo prêmio. As categorias, né, que foram divididas apresentaram projetos das mais diversas áreas, né, tanto da área civil como na área criminal, da área administrativa, da área tributária e também projetos que não são só da Justiça Federal, mas são projetos que são interligados com outros setores e conhecimentos da sociedade como um todo. Por exemplo, na categoria juiz, ganhou um projeto do Rio Grande do Norte, em que houve uma reunião de forças, né, e de instituições e entidades para uma melhor prestação do serviço da Justiça Federal, no cumprimento das decisões que envolvam medicamentos e tratamentos na área de saúde. Então, nós temos ali várias entidades que são consultadas, que participam desse processo, e porque ninguém faz nada sozinho, né? A parceria, o trabalho em rede é algo importante. Então, esse foi um projeto premiado na categoria juiz. Na categoria servidores, foi um projeto aqui de Brasília, dos servidores do Conselho da Justiça Federal, em que o projeto Observatório da Justiça Federal congrega uma série de informações, de dados e de elementos que são importantes da própria Justiça Federal e que ajudam, né, a administração da Justiça Federal a tratar projetos para o futuro, de saber, através dos números, dos dados, o que acontece para poder melhor desempenhar e empregar os recursos para o futuro. Então, doutor, aí já são dois projetos, um de saúde, outro de gestão e transparência da Justiça Federal também, né? Perfeito. Vejam a diversidade dos ganhadores, né? Sem contar os inúmeros projetos que foram inscritos e que não foram premiados, mas que podem e são também levados ao conhecimento de todos os juízes e servidores da Justiça Federal. Também, dentro da diversidade, nós tivemos o ganhador da categoria dos operadores do sistema de justiça, a força-tarefa do Ministério Público na Operação Lava Jato. Vejam que não ficou restrita a um procurador, mas tivemos vários procuradores trabalhando em conjunto, dividindo as tarefas e portanto, na área criminal, nós tivemos reconhecimento de uma grande iniciativa que apresenta resultados, como é a Lava Jato, já é conhecida de todos e nós não precisamos aqui repetir, porque é conhecimento amplo. Teve também projeto relacionado à vara de execução fiscal, para mostrar aí a variedade, né, de saúde à vara de execução fiscal, né? Perfeito. E esse projeto, inclusive, foi premiado na categoria estudante. E um estudante de Pernambuco, Recife, apresentou um projeto para a melhoria da tramitação das execuções fiscais de forma que fosse mais eficiente a arrecadação desses valores que são cobrados nos processos de execução fiscal. Então, portanto, né, nós vemos experiências de
dos mais diversas áreas, das mais diversas cidades do Brasil e que realmente são importantes e que precisam, né? Cada um no seu lugar, fazendo a sua atuação, o seu projeto, a sua atividade e que precisam ser levados ao conhecimento amplo de todos para que possam ser empregadas e que o serviço público seja de maior eficiência e qualidade. E percebe-se que esses projetos estavam ali, né, nas suas regiões, tentando alguns que eles tivessem uma praticidade ali naquele regionalizada, né, no tribunal, e são práticas simples até, né? Algumas são simples, não são projetos grandiosos ou que se gasta muito, né? Não, realmente, uma característica de todos esses projetos é que com os próprios recursos que a Justiça Federal tem, que os operadores têm, eles inovam, né? Apresentam alternativas criativas e, sobretudo, alternativas que vêm facilitar o trabalho de quem opera no sistema de justiça, mas que, sobretudo, demonstrem um resultado melhor, né? De você poder fazer mais com aqueles recursos que tem. Então, realmente, o Prêmio AJUF Boas Práticas ganhou esse contorno, né, que era esperado e que, sobretudo, traz resultados efetivos, né, a todo o sistema de justiça e que podem ser, logicamente, e devem ser replicados em todo o sistema de justiça brasileiro. Então a gente continua a falar do prêmio no próximo bloco. Justiça para Todos vai para mais um intervalo. A gente volta já. Olá, o Justiça para Todos volta com a entrevista com o Dr. Antônio César Bochenek, juiz federal, ex-presidente da AJUF e criador do prêmio AJUF Boas Práticas. Importante não só a premiação, né, doutor, mas também que os mesmos projetos que não são premiados, eles são interessantes também, né, para o trabalho da Justiça Federal. A Justiça Federal, nos últimos anos, ela especializou muito o seu trabalho de forma a otimizar, de organizar melhor. Então temos varas de criminais, varas cíveis, várias execuções. Então há uma definição de trabalho repartida entre os juízes federais. Então, claro, um projeto de execuções fiscais do Nordeste, ele é importante para o Sul, é importante para o Rio de Janeiro, ele se replica nas unidades. Então, as estruturas são semelhantes e é importante, então, que projetos em andamento num lugar, mesmo que não sejam reconhecidos ou premiados, né, possam ser conhecidos, possam ser levados ao conhecimento dos tribunais, das escolas de magistratura, das associações e que, de fato, eles possam, então, ser mecanismos de melhoria do serviço judiciário como um todo. Agora, doutor, como é que é feito a partir do momento da inscrição até a comissão julgadora, né? Como é que é esse processo? Nós teremos, então, até o dia 5 de maio, a inscrição. A inscrição é feita via e-mail, com a apresentação do projeto, fotos, enfim, com detalhamento do projeto, de acordo com o edital que consta no site da JUF, e depois é encaminhado por uma comissão julgadora. Essa comissão julgadora é composta por mim, nessa edição, também pelos juízes federais Marco Bruno, do Rio Grande do Norte, Priscila, do Rio de Janeiro, Cristiane Conde, do Espírito Santo e o Marcelo Leles, de São Paulo. Então, esses 5 juízes atribuirão uma nota a cada uma das práticas, né, que não são identificadas nesse momento, né, mas sem a prática. Então, até o final do mês de maio, o resultado será proclamado e as práticas vencedoras, né, receberão, então, o prêmio AJUF Boas Práticas no FONAGE, que será realizado em São Paulo na segunda quinzena do mês de junho. E é importante deixar claro que não precisa ser um projeto grande ou que se gasta muito dinheiro. Enfim, as pessoas às vezes acreditam que não, meu projeto é pequeno, não vai ganhar ou não vai ser importante. Não, esses projetos são bem-vindos também, né, doutor? Todos os projetos são bem-vindos,
né, desde o projeto mais simples, menor, o de menor abrangência, até grandes projetos. O que nós queremos, sobretudo, é verificar os critérios de inovação, criatividade, a inter-relação com as outras instituições, né, são critérios do prêmio como um todo. E um projeto simples pode ser o vencedor, né? Então, não é a grandiosidade que vai limitar ou não a inscrição. E é importante que todos inscrevam. As pessoas que estão ligadas à Justiça Federal, inscrevam suas práticas, inscrevam seus projetos, de forma que, com isso, nós possamos ter, ao final, um banco de dados e que esse banco de dados contemple e catalogue todas as práticas que existem no Brasil e que serão divulgadas para toda a Justiça Federal brasileira. Agora, fazer um prêmio como esse não é fácil, existem parceiros da AJUF nesse trabalho também, né? O prêmio é da AJUF, mas desde a primeira edição, o Instituto Brasileiro de Administração da Justiça, que tem sob enfoque a gestão, a administração do judiciário, é um co-realizador do projeto, é um parceiro importante, também ajuda tanto na divulgação quanto depois no encaminhamento desse material, dos projetos para todos os tribunais, para todos os juízes, para todos os operadores do direito. Também nós temos o apoio da Itaipu Nacional, que ela sempre é parceira da AJUF e nesse projeto também apoia o Prêmio AJUF Boas Práticas. E esse projeto também é desenvolvido com todas as associações regionais dos juízes federais, né? Então temos ações regionais por todo o Brasil e elas também são parceiras nesse projeto. Então a organização é dessas 4, né, instituições, a AJUF, o Instituto Brasileiro de Administração da Justiça, as associações regionais e a Itaipu Nacional. Lá na primeira edição do prêmio no ano passado, o senhor imaginava tanto sucesso e poder realizar agora essa segunda edição? Desde a criação, nós apostamos muito nesse projeto e, sem dúvida, ela é um cartão de visitas daquilo que a Justiça Federal faz de melhor no Brasil. E é feito muita coisa boa em muitas cidades. E elas estão localizadas, regionalizadas. Com isso, nós damos uma amplitude nacional, uma divulgação melhor desse projeto, tanto pelo site, quanto pelo prêmio, como pelas redes sociais, né? De forma que nós possamos, então, dar conhecimento também à população daquilo que está sendo feito com o dinheiro que é dinheiro público de todos. Afinal, é a sociedade que vai se beneficiar dessas ideias, né? Não é uma premiação para a Justiça Federal apenas, né? É uma premiação de coisas que vão ser colocadas em prática para todos, né? O reconhecimento da melhor prática é o nosso objetivo do prêmio. O reconhecimento de todas as práticas e a implantação delas em todo o Brasil é o nosso objetivo maior. E com isso nós, né, a Associação dos Juízes Federais, enquanto uma entidade da sociedade e reconhecida pela importância que tem, também está fazendo o seu papel diante daquilo que é importante de mostrar e propagar aquilo que é bom e é feito com qualidade dentro da Justiça Federal. Então, relembrando, doutor Bochenek, as inscrições até dia 5 de maio, onde a pessoa pode se inscrever? As informações estão no site da AJUF, ajuf.org.br, lá consta o edital e a forma como o projeto deve ser enviado. As inscrições são até o dia 5 de maio e devem ser encaminhadas via e-mail para premio@ajuf.org.br. As 4 categorias, né, de premiação é a categoria juiz, desembargadores, ministros, a categoria servidores do Judiciário Federal como um todo, e a categoria demais operadores do direito, aí membros do Ministério Público, delegados, advogados privados, advogados públicos, enfim, todos os operadores do sistema de justiça nessa terceira categoria. E a 4ª categoria para os estudantes de direito. Então agora um convite, né, para que as pessoas se inscrevam e participem. Eu gostaria de reforçar esse convite para que todos pudessem apresentar seus projetos simples, projetos grandiosos, enfim, para que nós possamos conhecer e possamos divulgar todos esses projetos. E aqui fica um apelo especial a você que é estudante de Direito. Nós temos muitos estudantes de Direito no Brasil. Então, apresente ideias, sugestões, né, projetos que podem ser no futuro implementados por uma vara, por um tribunal, enfim, de que maneira nós possamos melhorar ainda mais o Judiciário Federal brasileiro. Doutor Bochenek, muito obrigada pela participação aqui no programa Justiça para Todos.
Eu agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui no programa Justiça para Todos, ainda mais para falarmos do Prêmio AJUF Boas Práticas. E convido você, mais uma vez, a fazer a sua inscrição, a divulgar o seu projeto e a melhorar a Justiça Federal cada vez mais. Doutor Bochenek, muito obrigada pela participação aqui no programa, seja sempre bem-vindo. Obrigado. E o Justiça para Todos termina por aqui. Participe e envie sua sugestão para imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet na página da Associação dos Juízes Federais e também pelo canal youtube.com/tvajuf. Obrigada pela companhia.